Mateus capítulo 27, a partir do primeiro versículo. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batia-lhe com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Só até ali é o suficiente. Pode acender as luzes daqui, por favor. Queridos, muito provavelmente a grande maioria dos irmãos que estão aqui hoje nunca leram esse texto, mas com certeza quase todos, se não todos, já conhecem essa história. Todos nós, quem aqui ainda não teve a oportunidade de assistir um filme sobre a crucificação? E esse episódio, ele é amplamente retratado em praticamente todos os filmes que mostram a crucificação de Cristo, ou a chamada paixão de Cristo. Alguns filmes retratam de uma forma bastante simples, e outros de uma forma bastante bíblica, mostrando ao nosso ver que eles estão realmente extraindo todo o conteúdo da palavra. Eu ressaltaria até o filme de Mel Gibson, falando sobre a paixão de Cristo, que de tudo isso, por causa de uma ação movida
contra ele, ele teve que segurar uma das frases que está ali, que é aquela frase onde todos os judeus gritam assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ele foi proibido de colocar essa frase, porque ela poderia soar como algo antissemita, enfim, algo que poderia incitar ódio contra os judeus. Mas todos nós sabemos, pela própria história dos judeus, que isso se cumpriu na vida deles, uma espécie de maldição que eles chamaram sobre si, que caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. E nós sabemos que por mais que a gente ore, por mais que as coisas aconteçam dentro de uma possibilidade de um processo de paz em Israel, isso muitas vezes se torna bastante difícil. De qualquer forma, não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de olhar para esse texto, focando a pessoa de Jesus, porque muitos de vocês, um grande grupo de aproximadamente 100 pessoas na verdade, participaram desse encontro. Se não me engano, 51 homens e 50 mulheres participaram desse encontro com Deus, e ali todos nós, tanto os que participaram como aqueles que foram trabalhar e ministrar, nós estivemos ali de alguma forma face a face com Jesus. Nós não o vimos com os nossos olhos naturais, mas nós conseguimos experimentar ministrações da palavra que realmente nos levaram até a sala do trono, ministrações da palavra que fizeram com que cada um de nós pudéssemos observar realmente a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Nós vimos transformação, nós vimos pessoas que entraram com cara fechada, com semblante ruim, pessoas que estavam amarradas, pessoas que estavam, enfim, com culpa, com dores em seus corações, com feridas ainda abertas, pessoas que insistiam consigo mesmo dizendo, eu não tenho nenhuma dor sobre isso, eu superei aquilo outro, eu na verdade já tive um encontro com Deus, e havia tido mesmo. Mas quando fomos tratados ali naquele lugar, quando Deus começou a ministrar sobre as nossas vidas, e nós começamos a assimilar tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, nós nos vimos assim, um encontro com Ele, e então nós fomos curados, e então nós fomos sarados, e então nós fomos salvos, e então Ele fez coisas grandes na nossa vida. E dentro disso, dessa ilustração, de que muitos de nós estivemos esse final de semana no encontro com Ele, eu queria mostrar para vocês que esse texto nos mostra um episódio em que Jesus está sendo julgado. E nesse episódio de Jesus sendo julgado, o episódio nos mostra pelo menos 8 pessoas ou grupos de pessoas que tiveram de certa forma uma oportunidade de se encontrarem com Jesus. Um grupo de pessoas, ou 8 grupos de pessoas, ou pessoas que responderam como grupo, como multidão, como sacerdote ou como indivíduos, mas que tiveram a oportunidade de darem uma resposta para Cristo, e todos eles deram uma resposta. E então a pergunta que eu quero trabalhar nessa noite é, olhando para a vida dessas 8 pessoas, desses 8 personagens, ou para esses 8 grupos de pessoas, eu gostaria que você formulasse a sua resposta. Porque todos nós precisamos dar uma resposta para Cristo, porque o Evangelho não admite silêncio, o Evangelho não admite lavar as mãos, o Evangelho não admite esse tipo de comportamento. Eu estava ministrando numa escola secular essa semana, e então me pediram para falar sobre religião, e então a coisa é muito vasta, muito ampla, e então nós trabalhamos a figura de Jesus, e eu perguntei para os alunos, como cada um de vocês vê Jesus? E nós fomos colocando um homem comum, Deus, o Filho de Deus, um João ninguém, saiu até João ninguém, o João ninguém, e nós fomos colocando naquele quadro, e então nós começamos a mostrar que historicamente não há possibilidade de algumas daquelas respostas serem corretas. E todos nós precisamos um dia responder acerca de quem foi Jesus ou de quem é Jesus. Na verdade, o primeiro que fez essa pergunta foi o próprio Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? E muitos, os discípulos disseram, olha, uns dizem que é profeta, outros dizem que você é Jeremias, ou Elias, ou João ressuscitado, mas vocês, quem vocês dizem? E a pergunta que eu quero fazer é, quem você diz que é Jesus? Ou, estando diante dele, quais as respostas que você dará para ele hoje? Porque todos nós precisamos dar uma resposta. Todos nós pensamos algo acerca desse homem histórico que veio, viveu,
morreu, rachou a história da humanidade no meio, o que por si só já elimina a possibilidade de ser um João Ninguém. João Ninguém não racha história, João Ninguém não tem o seu nome perpetuado historicamente, João Ninguém não cura enfermos, João Ninguém não reúne centenas de pessoas semanalmente para adorar o seu nome. Se Jesus é João Ninguém, eu não sei quem é alguém no planeta Terra. Essa é a resposta mais insensata que alguém poderia dar. Ela é anti-histórica, ela é antinatural. Um homem que reúne milhões e milhões de seguidores no mundo, ele não pode ser dito que é João Ninguém, não pode. Essa pessoa devia estar insana ou querendo provocar, enfim. Mas nós vemos nesse texto então, que cada um desses personagens, ou cada um desses grupos, agiu de uma forma diferente. Eu gostaria que você tentasse se enquadrar dentro disso. A pergunta é: como você tem agido diante de Jesus? A pergunta é: como você vai agir? Quais respostas você vai dar diante dele? O primeiro episódio, o primeiro texto que nós lemos, os primeiros versículos que nós lemos, nós percebemos que todos, o texto diz, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos estavam ali. O verso 27 diz: e chegando pela manhã, todos os principais ou os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. O primeiro grupo de pessoas está aqui: líderes religiosos, sacerdotes, líderes religiosos, príncipes dos sacerdotes, anciãos, gente que representava a religião, gente que representava a religião, o judaísmo da época, gente que tinha autoridade espiritual em suas mãos, gente que poderia ter a iniciativa, a autoridade de mandar soltá-lo ou matá-lo, de acordo com aquilo que viesse na cabeça deles. Mas o próprio governador Pôncio Pilatos percebeu que eles faziam aquilo por inveja. É muito duro, né? Um grupo de pessoas que esperavam o Messias, um grupo de pessoas que esperava a redenção de Israel, um grupo de pessoas que julgavam estar atento, um grupo que julgava estar atento para a revelação e manifestação do Messias. Agora o Messias está ali diante deles, e eles não apenas negam, e eles não apenas não o reconhecem, mas mandam matá-lo. Por quê? Porque quando nós estamos acometidos com um espírito de inveja, nós perdemos o senso crítico. Porque quando nós começamos a ter sentimentos em nosso coração que são incompatíveis com a vontade, os desejos e os desígnios de Deus, nós começamos a não responder por nós mesmos. Eles mantiveram as suas tradições, mas manobraram para matar um homem. Eles tinham uma religião, mas eles manobraram. O texto que nós lemos diz que eles estavam articulando sobre a morte de um homem, mas não deixaram a tradição. Eles pegam as moedas de Judas e dizem assim: ó, nós não temos o que fazer com isso. A nossa tradição diz que esse dinheiro é um dinheiro impuro e não pode ser usado no templo. Que hipocrisia! Eles estavam trabalhando para matar um homem, estavam agora analisando no que aquele dinheiro poderia ser usado ou não. Isso fala muito ao meu coração. Isso deve falar muito ao seu coração, porque em algum nível nós somos sacerdotes, em algum nível nós somos religiosos, e é perfeitamente possível, mostra esse texto, que nós, como religiosos, estejamos diante de Jesus, tendo atitudes e posicionamentos errados, inclusive em nome da religião, porque eles fizeram aquilo em nome da religião. O que eu tenho feito no nome da minha religião? O que você tem feito no nome da sua religião, que é incompatível com os princípios da palavra de Deus? Nós quebramos as leis e os mandamentos que diziam não matarás, mas não quebramos a tradição da nossa religião por coisas bem mais simples. E eram sacerdotes, eram líderes, eram religiosos, ou seja, não importa muito, não vale tanto termos uma religião, porque nós podemos perfeitamente ter uma religião e não ter Deus. O faraó do Egito tinha uma religião, mas não tinha Deus. Os muçulmanos hoje
fazem homens bombas para matarem crianças, pessoas inocentes. Eles têm uma religião, mas eu não creio que tenham Deus. Esses homens tinham uma religião, mas eles não se preocupavam com o drama humano. O que adianta você ter uma religião, eu ter uma religião, se nós não nos preocupamos com o drama humano? Judas chega arrependido ou com remorso e diz: eu traí sangue inocente. Ele quis voltar atrás. Eles dizem: isso é problema seu. O que nós temos com isso? Você já nos deu o que a gente queria. Eles não se preocuparam com o drama humano de Judas, e eram religiosos. Jesus estava ali inocente, e eles sabiam que era inocente. Eles inventaram mentira para crucificá-lo, colocaram palavras que Jesus não havia dito em sua boca, mas eles não se preocuparam com o drama humano que o homem Jesus, o Jesus humano, poderia estar passando, e tudo isso em nome da religião. Até onde estamos dispostos a ir em nome da nossa religião? O que estamos dispostos a fazer em nome da nossa religião? O que estamos dispostos a negar em nome da nossa religião? Deus não veio fundar uma religião, Jesus não veio estabelecer uma denominação, Ele veio estabelecer o reino sobre a terra. Ele veio estabelecer o seu reino, e Ele não disse: aquele que seguir tal religião, mas aquele que o receber como Senhor, esse terá a vida. Tudo gira ao redor da pessoa de Jesus. Segundo grupo de pessoas, não é exatamente um grupo, mas uma pessoa, é a atitude dessa pessoa, Pôncio Pilatos. Ele sabia, o texto nos mostra claramente, ele sabia que Jesus era justo, mas ele não queria problemas com os judeus. Ele era o governador, e ele sabia que qualquer incidente dele com o povo, isso traria um problema grave para o seu governo, e talvez o César ficasse sabendo, o presidente ou o imperador ficaria sabendo e viria, e o deporia do seu posto. E ele sabia que ele havia sido mandado para lá, para a Judéia, justamente para manter a ordem. Ele sabia que não podia bobear naquela situação, e ele ainda foi alertado pela mulher. O texto diz que ele sabia que Jesus era justo. Sua esposa teve sonhos com aquele homem que agonizavam durante a noite, e ela o alertou: não se envolva com isso. Ele sabia, mas ainda assim, o texto diz que ele mandou castigá-lo, e depois o entregou para a crucificação, lavando as suas mãos. Existem muitas pessoas aqui hoje que sabem que Jesus é justo. Existem muitas pessoas que estão aqui hoje, que já foram convencidas no intelecto que Jesus não pode ser uma outra pessoa senão o Filho de Deus encarnado. Ele, Jesus, afirmou ser Deus encarnado, e você sabe, pelos escritos bíblicos, você sabe do ponto de vista histórico, não religioso, mas histórico, que um homem que pregou o que ele pregou, ensinou o que ele ensinou, fez o que ele fez, tinha a conduta que ele tinha, não pode ser um mentiroso. Isso é juridicamente incorreto dizer que ele era mentiroso. Qualquer advogado mediano pega os escritos bíblicos e vai mostrar que é impossível que Jesus, tendo dito que era Deus, seja um mentiroso, porque a conduta dele não dará argumento para jurista nenhum dizer isso. Ou seja, ele é Deus, e nós sabemos disso. Nós sabemos que ninguém matou ele. Esse julgamento, na verdade, ele deixou ser feito, porque ele se absteve de ser julgado em muitas outras ocasiões. E ele um dia disse: ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu é que dou pelo resgate da humanidade. E nesse dia ele não teve resistência alguma. Ele foi confrontado, ele foi questionado, ele foi arguído, e ele não respondeu palavra, porque ele estava pronto, tinha chegado a sua hora de ser entregue pela humanidade. Pôncio Pilatos sabia quem ele era, você sabe quem ele é, eu sei quem ele é, e então nós precisamos tomar a nossa decisão. Entretanto, diz o texto que é perfeitamente possível nós tomarmos a seguinte decisão: a decisão de não tomar decisão. Lavar as mãos já é uma decisão.
Ficar em cima do muro já é uma decisão. Queridos, a omissão é uma decisão. Dizer, não, eu não vou fazer nada, já é a decisão de se omitir, a decisão de ficar em cima do muro, a decisão de se acovardar, a decisão de lavar as mãos. Entretanto, o que faremos de Jesus Cristo é uma pergunta que todo homem, como indivíduo, terá que responder. E para essa pergunta não adianta lavar as mãos. Eu tenho que responder. Você achou que o menino que disse para mim lá na escola que Jesus era um João ninguém, ele foi muito ousado? Eu também achei. Mas ele foi pelo menos corajoso de dizer diante de um pastor que poderia escrachar com ele com argumentos. Obviamente eu não fiz isso, mas poderia escrachar com ele. Mas ele foi corajoso de se posicionar. Ele foi mais macho do que Pôncio Pilatos, porque se posicionou. Você entende isso? O evangelho é para quem quer tomar posição e dizer, eu quero ou eu não quero, eu aceito ou eu não aceito, eu creio ou eu não creio. Tudo o que nós não podemos fazer é lavar as mãos. O terceiro personagem desse texto chama-se Judas Iscariotes. Diz o texto que ele foi acometido por remorso, mas já havia transpassado a linha limite de onde ele poderia voltar atrás. Ele havia ido longe demais. Isso é algo para a gente refletir. Todos os discípulos falharam. Pedro falhou ao negar Cristo. Tomé falhou ao não crer, a dizer, eu só vendo para crer. Muitos outros discípulos falharam. João e Tiago falharam por não reconhecerem o Espírito a quem eles pertenciam, quando disseram que faça-se descer fogo no céu sobre os samaritanos. Todos os discípulos falharam, todos os discípulos erraram, mas todos eles em tempo reconheceram que havia falhado. Nós estamos hoje diante de centenas de pessoas, e eu sei que não há uma única pessoa aqui que nunca tenha falhado. Eu iria além. Eu diria que hoje não há uma única pessoa que não tenha falhado hoje, aqui nesse lugar, porque nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias. E todos os dias nós podemos voltar a Jesus e dizer, Senhor, eu me arrependo pelo que eu fiz, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por eu ter feito dessa forma, por ter agido, por ter pensado desse modo. A palavra de Deus, através do profeta Jeremias, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, porque as suas misericórdias não têm fim, porque grande é a sua fidelidade. Amados, todos os dias quando eu chego aqui pela manhã, eu venho aqui para frente, geralmente o Celso, a Thaís, e a gente está orando, e a primeira coisa que eu oro, eu começo a andar aqui em cima orando por nossas vidas, mas antes de orar por você, antes de orar por mim, antes de orar pelas famílias, antes de orar pelas células, antes de orar pelas redes, antes de orar pelas igrejas aliançadas e debaixo da nossa cobertura, eu oro dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui, muito obrigado porque se eu estou aqui, é porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida, mais essa manhã, porque ela é a única causa de eu não ter sido consumido. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. A palavra de Deus diz em Romanos, que um dia Deus olhou do céu para a terra, e Ele disse então, que não viu um justo, Ele não viu um sequer. Não há justos aqui. Você pode ser do bem, como ministrou o pastor Ricardo semana passada, e eu espero que seja, que você seja aquele tipo de pessoa que possa formular o seguinte discurso: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre fui um bom homem, eu sempre fui uma boa mulher, eu sempre fui honesto, eu sou melhor do que muita gente que está na igreja. Eu espero que você consiga falar isso. Ou seja, você é do bem, mas daí a ser de Deus há uma distância muito grande. Todos nós somos pecadores, e o texto diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada um de nós tem a oportunidade hoje de retornar para Jesus, dizendo, eu te quero.
Eu quero estar de volta. Entretanto, o texto diz que Judas Iscariotes, ele havia transpassado uma linha, ele havia andado com Jesus, ele havia visto os milagres de Jesus. Ninguém aqui teve o nível de a proximidade, o nível de experiência, o nível de impacto que Judas teve com Cristo. Eu nunca vi Jesus multiplicar pães e peixes, ele viu. Eu nunca vi Jesus andando sobre as águas, ele viu. Eu não vi Jesus ressurreto, ele também não viu, se suicidou antes. Mas eu não vi Jesus chamando Lázaro do túmulo depois de 4 dias, ele viu. Ele viu. Ele teve experiências mais relevantes do que eu tive. Ele teve experiências maiores do que você teve. Mas ele desistiu. Ele desistiu de Jesus. Não foi Jesus que desistiu dele. Jesus ressurreto, ele chama as mulheres. Quando as mulheres têm a experiência de vê-lo inicialmente, ele diz para aquelas mulheres: vá e diga aos meus discípulos que me encontrem na Galileia. Ele não excluiu ninguém. Se Judas não tivesse feito o que fez, ele poderia estar lá, mas ele havia ultrapassado a linha da culpa extrema, a linha da incredulidade, a linha que denuncia ou que sugere para nós que não tem mais jeito, a linha de que já fomos longe demais. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu já fui longe demais, mas o fato de você estar aqui hoje mostra que você não foi tão longe assim. O fato de você estar aqui hoje mostra que você ainda pode retornar para os caminhos de Jesus. Não é pelos caminhos do pastor Sérgio, não é pelos caminhos da igreja Ceifa, não é para o caminho da religião, mas para os caminhos de Jesus. Você pode, mas você precisa ter essa consciência de que Ele sempre estará de braços abertos para você. Diga para o seu vizinho: Ele está de braços abertos para você. Diga para o outro vizinho agora: Ele está de braços abertos para você também. A quarta pessoa envolvida nesse episódio é Barrabás. Ele não teve participação alguma, como vocês viram no texto. Barrabás estava preso, ele era um malfeitor, e havia uma tradição em Israel, que por ocasião da Páscoa, um prisioneiro fosse liberado, e provavelmente Pôncio Pilatos, acreditando que os judeus não soltariam Barrabás, colocou eles contra a parede. Vocês querem que solte um? E aí, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E para surpresa de Pilatos, eles gritaram: Barrabás. Eu fico pensando como é que Barrabás recebeu a surpresa lá no cárcere: você vai ser solto. Eu solto por quê? Porque os judeus te escolheram, cara. Vão crucificar um tal de Jesus no seu lugar. Eu fico pensando, aquele cara era um malfeitor, talvez um assassino, um ladrão, um marginal. Era sem dúvida alguém que vivia às margens da sociedade da época, estava preso. E ele foi beneficiado de graça pela morte de Jesus. Jesus foi trocado por ele. Isso te lembra algo? Barrabás me representa. Barrabás representa você. Ele não fez nada para merecer aquilo, mas foi solto, absolvido dos seus crimes, dos seus pecados, pela morte de Jesus. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Você nunca fez nada para merecer isso. Mas os céus estão gritando o seu nome hoje, e dizendo: Cristo será crucificado, Cristo foi crucificado por tua causa, e você está livre, e você pode viver a sua vida, e você pode ter a alternativa de se consertar com Deus, você pode ter a alternativa de refazer a sua existência, você pode ter a alternativa hoje de mudar o quadro da sua história. Eu olho daqui, eu vejo centenas de Barrabás. Eu olho daqui e vejo um monte de gente que não presta. Vocês olham daí e vê menos um pouquinho. Você vê uns 10 juntando comigo aqui, que não presta, mas a gente daqui vê mais gente. Aqui em cima, ninguém está aqui em cima porque é mais santo, ou não estaríamos aqui. Ninguém está aqui porque é mais bonito, porque então não estaria aqui.
Nós somos pecadores, tanto quanto qualquer um. Todos nós estamos na condição de Barrabás. Pecamos, erramos, mas o céu está gritando: Jesus será crucificado no seu lugar e você está livre. Eu não sei o que Barrabás fez da vida dele. A Bíblia não entra nesse detalhe. A Bíblia não entra no detalhe de muitas pessoas, do que fizeram com suas vidas depois que conheceram Jesus. E nem nós temos como saber quem vai fazer o que com suas vidas. Mas eu sei que você tem a responsabilidade de tomar uma decisão sobre o que vai fazer com a sua vida, porque você está sendo informado que a sua culpa foi levada na cruz. Você está sendo informado que Barrabás representava você. Quando você assistir outra vez a vida de Cristo, a paixão de Cristo, lembre-se, quando gritarem Barrabás, estão gritando o teu nome, estão gritando o meu nome, porque nós fomos absorvidos, nós fomos liberados pelo poder da cruz. Ele não fez nada, você não precisa fazer nada, você precisa apenas crer e dizer: eu quero que Jesus transforme a minha vida, porque é pela graça. Amém? Diga para o seu vizinho aí: é pela graça. A quinta pessoa que eu vejo nesse episódio é a esposa de Pilatos. Ela recebeu uma luz do céu, nós diríamos hoje assim, ela recebeu uma revelação, ou uma iluminação, se queremos ser mais precisos teologicamente. Ela dormiu, ela era ímpia, não conhecia Jesus, havia apenas escutado falar dele, mas ela dormiu, pegou no sono, e de repente a noite não foi uma noite tranquila, ela não dormiu como um anjinho, ela não dormiu a noite, ou o sono dos justos, ela foi perturbada, ela ficou aflita, com sonhos terríveis, e ela não pegou no sono, e ela rolou na cama, de um lado para o outro, o marido talvez não tenha percebido, e então de manhã ela manda o recado: cuidado, não se envolva com esse justo, eu fiquei muito aflita, eu sofri, diz o texto, por causa dele. Eu diria, outra vez lançando mão da ministração da semana passada, que ela me parece uma mulher do bem. Eu gosto dessa mulher aqui, ela parece ser do bem. Não é verdade? Ela chega e manda mensagem para o marido, que era um homem poderoso. Ela tenta convencer Pôncio Pilatos de que Jesus era um homem bom, que ele não deveria ir para a cruz, que ele deveria evitar aquela causa, que ele deveria tomar cuidado. Ela era do bem. Se ela era de Deus, é outra história. É outra história, e essa é uma questão que nós temos que responder. Ela me parece boa, me parece sensata, mas eu não sei qual foi a decisão que ela tomou acerca de Jesus. Eu não sei, dentro do coração dela, qual foi a resposta que ela deu para a pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu não sei se ela foi uma das que gritou junto com todo mundo: que seja crucificado. Não sei. Porque às vezes a gente acha que a gente é do bem, queridos, mas crucifica Jesus todo dia. A gente acha que é do bem, mas a gente anda fora dos princípios, porque Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra. A gente diz que o ama, mas a gente não cumpre os seus mandamentos. A gente diz que o ama, mas a gente não cumpre coisas simples, como amar ao nosso irmão como a nós mesmos. O Alci testemunhou, e quase qualquer um dos encontreiros poderia vir aqui e testemunhar sobre o prazer que é servir. O Alci lavou banheiro praticamente o dia todo, viu, Cléo? Aproveita, quando casar ele lava banheiro legal. Lavou banheiro o dia todo. Um pastor que foi ao encontro lá de Monerá, me procurou depois do encontro. Aliás, não era o pastor, foi o diácono. O pastor procurou também, mas essa fala foi do diácono. Falou: pastor Sérgio, eu estou impressionado. Sabe com o que ele estava impressionado? Com o serviço de vocês. Sabe o que ele ficou impressionado? Porque ele ficou só ouvindo ministrações e não precisou fazer nada. Sabe por que ele ficou impressionado? Quando soube que vocês pagaram também para estarem lá participando. Sabe o que ele ficou impressionado? Com ele ser servido daquela forma. Sabe com o que ele ficou impressionado? Ele ficou impressionado com a gente lá vivendo o cristianismo, porque tudo aquilo nada mais é do que viver o cristianismo, viver o evangelho. O problema é que às vezes a gente só quer viver o evangelho dentro de um encontro, num acampamento. É como a mulher de Pilatos, que é de bem,
é do bem, mas não estamos dispostos a viver o cristianismo, não estamos dispostos a nos sacrificar por Ele. Ela mandou o recado, mas a minha pergunta é: por que ela não foi lá? Ela mandou o recado, mas eu queria saber por que ela não botou a cara dela na reta, dizendo: querido, não faça isso, esse homem é um justo, Deus me atormentou em sonhos sobre isso. Deus, quando deu esses sonhos para ela, sabia que Pilatos não voltaria atrás, mas mesmo assim deu uma nova oportunidade. Deus vive nos dando oportunidades, e o que nós vamos fazer das nossas oportunidades? A sexta pessoa, outra vez, é um grupo de pessoas, é a multidão. Eu não sei se você já parou para pensar seriamente sobre essa multidão. Havia uma multidão ali que, quando Pilatos perguntou: o que eu vou fazer de Jesus, o chamado Cristo, aquela multidão gritou: crucifica. Boa parte dessa multidão havia visto Jesus fazer algum tipo de milagre. É claro que aquela multidão não era a mesma multidão que o seguia de um lado para o outro, não era a mesma multidão que havia visto Jesus multiplicar pães e peixes na região da Galileia, não era a mesma multidão que tinha visto ele andando sobre as águas, ou curando enfermos, dizendo para o homem da mão mirrada na sinagoga de Cafarnaum: estica a sua mão, e ficou curado. Não foi a mesma multidão que viu em Gadara ele dizendo que vá para os porcos, e aqueles endemoniados que andavam lunáticos, se jogando no fogo e no cemitério, foram libertos milagrosamente. Não era a mesma multidão. Nós estamos em Jerusalém, na sede da religião, e a grande maioria das pessoas já havia ouvido falar de Jesus, mas não o conhecia pessoalmente. O julgamento dele foi de madrugada, para que a multidão, mesmo o povão, não tivesse acesso. 9 horas da manhã foi a hora que Jesus foi pendurado na cruz. Ele já tinha passado por 6 julgamentos. Tudo aconteceu nas caladas da noite. Isso te lembra alguma coisa? Esperaram ter uma Copa do Mundo para fazer o que tinham que fazer nas caladas da noite, mais ou menos isso. De madrugada, ninguém vê, e um grupo de pessoas selecionado, então pergunta: o que farei de Jesus? Sabe o que aquela multidão faz? Aquela multidão se permite ser manobra de massa de manobra. Aquela multidão responde, porque eles foram convencidos, respondem o que foram convencidos para falar, e o que foram induzidos, porque o texto diz isso. O texto mostra que aquela multidão foi convencida, induzida a falar o que eles tinham que falar. Eles agiram como multidão, eles agiram como povo, e eles acharam com isso que as responsabilidades estavam divididas com todos. Queridos, quantas vezes nós agimos não pela nossa boca, quantas vezes olhamos o evangelho não pelos nossos óculos, quantas vezes você que está aqui nos visitando, e a quem eu respeito muito, porque talvez para ter vindo aqui, você já esteja preocupado com o que pode ouvir dos seus familiares, dos seus amigos, que vão dizer: foi lá na igreja de crente? Primeira pergunta que vão fazer: deu oferta para o pastor? Primeira pergunta. Você sabe o nível de oposição que você sofre simplesmente por dizer que está vindo numa igreja, e então você opta por agir junto com a multidão. Você prefere ser a massa de manobra. Nós preferimos agir como todo mundo age, sermos o politicamente correto, agirmos conforme as pessoas pensam que devemos agir. Só tem um problema: embora eles tenham agido como multidão, cada um deles responderá como indivíduos diante de Deus. Você pode gritar hoje junto com o seu amigo de trabalho: que esse negócio de crente já foi, já deu. Você pode ficar preocupado com o que a sua família vai pensar de você, então você pode retroceder. Você pode ficar preocupado com o que o seu amigo de trabalho, o seu vizinho vai falar de você, e você pode voltar atrás. Você pode estar aí andando junto com a multidão, você pode agir em conformidade com o que a sociedade deseja que você haja, você pode agir como eles esperam que você haja,
Mas tem uma coisa, um dia você, sem essa multidão, um dia eu, sem esse grupo de pessoas, um dia cada um, eu disse cada um dia cada um de nós estará frente a frente com esse Jesus, a quem com os nossos atos gritamos e enjoamos de gritar, em alto e bom tom e bom som, crucifica-o, porque temos gritado isso todos os dias com os nossos atos. Você entende isso? Era uma multidão. Agiram como multidão, eles foram levados, aquelas pessoas foram levadas, mas um dia vão responder como indivíduos. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Foi a pergunta de Pilatos. Soltar Barrabás? Sim, Barrabás. Mas o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Ele está aqui hoje, e o que você fará dele? Qual é a resposta que você vai dar a ele? O que você fará de Jesus, o chamado Cristo? As nossas responsabilidades são individuais, e a Bíblia diz que cada um, diga para o seu vizinho aí, cada um dará conta de si. Para terminar, aliás, tem mais dois aqui. Tem os discípulos, tem os soldados. Havia um grupo de soldados. Se você observar o comportamento dos soldados, esse texto relata parte do comportamento. Depois, no ato da crucificação, tem uma outra etapa, que eles também estão em cena. Aqueles soldados se aproveitaram da situação para se divertirem. Você vê o que eles fazem? Eles viram que poderiam aproveitar daquele momento. Era um momento de terror, era um momento de dor, era um momento de entrega e de renúncia, mas eles aproveitaram a oportunidade para se divertirem. Vamos nos divertir. Bota aí um pedaço de pau na mão dele, vamos fazer de conta que ele é rei. Bota uma capa vermelha nas costas dele, vamos nos abaixar e dizer salve rei. Vamos cuspir na cara dele, vamos dar uma paulada na cabeça dele, vamos dar uma chicotada, vamos nos divertir. Não é todos os dias que aparece um cara dizendo que é Deus, que vai se entregar pela humanidade. Então vamos aproveitar o momento. Ele fez igualzinho a gente faz, vez de tempo em tempo, se aproveitando da fragilidade de algumas pessoas para nos divertirmos. Foi assim que ele fez. Eles fizeram igualzinho muitos líderes religiosos, muitos cristãos, muitos frequentadores de igreja fazem hoje. Vamos ver o que a gente pode aproveitar da situação, vamos nos divertir. Vamos ver o que a gente pode aproveitar de Jesus. Todo mundo aqui sabe que existem líderes religiosos que não têm compromisso algum com Deus, que não têm compromisso algum com a palavra, e então estão como líderes religiosos para saber o que podem ganhar com esse negócio, e eu disse negócio de igreja, porque o cristianismo, a religião, é terreno fértil, é solo fértil para malandragem, é solo fértil para quem quer se dar bem. E não só os religiosos, os líderes religiosos, não apenas o clero, mas o leigo, está muitas vezes dentro da igreja, querendo saber o que pode aproveitar do momento. Jesus sempre discerniu isso. Ele um dia está registrado lá em João capítulo 6, ele diz assim: vocês estão aqui não pela palavra que eu tenho dito, mas pelo pão que eu tenho multiplicado. E o verso 66 do capítulo 6 diz que a partir dali muitos não seguiam mais, porque apostataram da fé, porque aquelas palavras foram duras. Sempre existe no cristianismo pessoas que estão se aproveitando do momento. Talvez existam pessoas que estão aqui hoje não por causa de Jesus, mas pelo que Ele pode dar em termos de prosperidade. Não por causa de Jesus, mas pela cura da dor de barriga que sente. Não por causa de Jesus, mas pelo que Ele pode nos fornecer de imediato. Crentes que querem apenas aproveitar o momento. Crentes que querem apenas usufruir do momento. Mas Ele foi crucificado, e Ele não foi crucificado por causa da minha dor de barriga. Ele foi crucificado, mas Ele não foi crucificado para me ajudar financeiramente. Ele foi crucificado, e Ele não foi crucificado para restaurar uma parte da minha vida, não. Ele foi crucificado pelos meus pecados, porque Ele olhou do céu e não viu um justo, Ele não viu um sequer, e eu estava lá no meio deles.
E ele disse: eu vou pagar o preço, eu vou morrer no lugar dele, para que eu me torne justificador dessa raça humana que está decaída, porque ele nos amou a esse ponto, nesse nível, e se entregou por nós. Você entende isso? Você pode ser curado? Pode. Você pode ser próspero? Pode. Mas essa não é a espinha dorsal do plano da salvação. Jesus não veio para isso. Ele pode fazer, mas ele não veio para isso. Ele veio para te perdoar dos seus pecados. Ele veio para me perdoar dos meus pecados. Será que nós não estamos em Cristo pelo que nós podemos aproveitar dele? Como os soldados. Posteriormente, os soldados lá na cruz arrancaram a roupa de Jesus. Eles rasgaram as vestes, mas a túnica que era tecida sem costura de alto a baixo, eles viram que tinha um valor, e eles lançaram sorte. Era a última sugada que eles podiam dar, porque eles queriam aproveitar o momento. Para fechar, concluindo essa palavra, eu mostrei 7 pessoas, ou grupo de pessoas que estavam ali e agiram de acordo com aquilo que achavam que tinham que agir, pela conveniência, pelos interesses próprios, pela inveja, porque foram covardes, porque foram aproveitadores. Mas eu gostaria de fechar falando de um grupo de pessoas que não está ali. Eu vejo sacerdotes, e eu vejo escribas ímpios ali. Eu vejo a mulher de um governador ali. Eu vejo um governador e vejo um povo que não tinha compromisso com ele. Eu vejo soldados querendo se aproveitar de uma situação. E eu vejo um prisioneiro chamado Barrabás que se deu bem sem ter feito nada. Eu vejo muitas pessoas, muitos grupos de pessoas ali, mas eu não vejo ali quem deveria estar ali. Onde estavam os discípulos? Há um grupo de pessoas falando bobagem, fazendo bobagem. Há um grupo de pessoas tomando decisões e atitudes erradas. E não há testemunhas de Cristo para temperar a coisa. Não que isso adiantaria alguma coisa aqui nesse contexto, não. O destino dele estava traçado, ele já havia se entregue. Mas os discípulos não estavam ali. Existem pessoas lá fora, queridos, dando tiro na cabeça. Existem pessoas lá fora aproveitando tudo que podem da vida, mas quando colocam a cabeça no travesseiro, elas sabem que são infelizes e frustradas. Existem muitas pessoas lá fora que estão vivendo uma crise, porque sabem que não estão usufruindo daquilo que elas foram geradas para usufruírem. Elas sabem que por mais que elas tenham, por mais que elas façam, falta algo, porque nós não somos desse mundo, e portanto o mundo não tem elementos de satisfação o suficiente para nos preencher. E enquanto essas pessoas estão morrendo, enquanto essas pessoas estão clamando, enquanto essas pessoas estão se distraindo com suas diversões, tentando tapar todo o sentimento hostil, todo o sentimento fútil que elas têm, e elas começam a perceber que não levam a nada, não são levadas a lugar algum. Nós, eu e você, não aparecemos na cena. Eu e você, que deveríamos ter as respostas, não estamos lá. Eu e você, que saímos de um encontro impactante com Deus, hoje, que estamos reunidos numa grande celebração, nos omitimos. Eu e você, estamos falhando por omissão. Teu pai está indo para o inferno e você se omite. Sua mãe está perdida e você se omite. Os seus filhos não querem nada com Deus e você diz: eu estou indo para o céu, se ele quiser que venha atrás. O seu vizinho está perecendo, o seu patrão não conhece Jesus, os seus funcionários não veem testemunho de Cristo na empresa. Enfim, nós estamos inseridos em um mundo onde deveríamos colocar nossa cara, mas nós não aparecemos, nós não estamos lá. Pessoas perecendo e nós não estamos lá. Gente indo para o inferno e nós não estamos lá. E Deus está nos convocando hoje para um compromisso. Deus está te chamando para estar lá.
Deus está te chamando, Deus está te chamando para que nós sejamos a resposta. Deus está nos chamando para que nós sejamos agentes dele. Nós batemos no peito e dizemos: nós somos o corpo de Cristo na terra, e somos mesmo. Mas o corpo de Cristo tem que estar lá. Você tem que ser agente de mudança. Você tem que estar lá, no olho do furacão. Você tem que estar lá dizendo: olha, esse homem transformou a minha vida. Vocês podem cuspir nele, vocês podem crucificá-lo, vocês podem falar mal, vocês podem tomar atitude, a decisão que vocês quiserem, podem até, como Pilatos, lavar as mãos, ficando em cima do muro como um covarde, como omisso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas ele transformou a minha vida. Eu tive um encontro com ele e ele me salvou. Eu tive um encontro com ele e ele mudou a minha história. Eu tive um encontro com ele e ele me resgatou da miséria, da perdição. Ele restaurou o meu ser. É assim que nós temos que fazer. Nós precisamos nos mostrar para ele e nos mostrar para o mundo, porque nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, as testemunhas dele. A última mensagem de Jesus para os seus discípulos, depois de ressurreto, foi que nós deveríamos ir e nós deveríamos ser testemunhas. Testemunhas em toda parte, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a única razão de eu estar indo aqui e você está aqui, sermos testemunhas. Nós temos que estar lá. Diga para o seu vizinho: você tem que estar lá. Coloque-se em pé.